A paz do Senhor Jesus, boa tarde aí aos irmãos matriculados no nosso curso básico em Teologia do ITCRE. Dando continuidade, irmãos, hoje, nessa nossa última aula de Teologia Sistemática, nós falamos sobre agora as teorias de inspiração da Bíblia. A Bíblia, como a própria palavra e a narrativa bíblica deixa bem claro, é a palavra inspirada de Deus para que viesse a nós, os seres humanos, como uma revelação divina do querer, da vontade, da personalidade, né, e dos propósitos de Deus para com a humanidade. Vamos, então, a partir aí da nossa apostila, eu estou aqui, vamos fazer uma síntese, né, um resumo geral. Paramos aí na página... Você pode estar nos acompanhando aí com a sua apostila a partir da página 14. Teorias de inspiração. Como a Bíblia pode ser infalível? Diz os homens, né? Eles perguntam, como que a Bíblia pode ser infalível se ela foi escrita por seres humanos falíveis? Bom, o fato da Bíblia ter sido escrita por seres humanos não faz dela um livro defeituoso. Afinal de contas, mesmo seres humanos imperfeitos podem fazer coisas perfeitas algumas vezes, e em especial se forem supervisionadas pela pessoa divina do nosso grande Deus. Os cristãos, eles não afirmam que os homens que escreveram os livros da Bíblia estavam sempre certos em tudo o que disseram ou fizeram. Nós simplesmente acreditamos, e por fé, que a Bíblia ela está certa sempre. E quando ela afirma que Deus guiou estes homens em sua tarefa de escrever as Escrituras, de modo que o resultado é um livro infalível. O apóstolo Pedro, certamente, ele disse muitas coisas equivocadas durante a sua vida, mas Deus não permitiu que ele cometesse nenhum erro quando lhe coube a tarefa de escrever as suas duas epístolas, por exemplo. Paulo, também inspirado por Deus, ao escrever a segunda epístola a Timóteo, ele afirma, ou faz uma clássica afirmação, de que a Bíblia foi produzida por Deus e não por homens. Né? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Um grande pensador, um grande teólogo cristão, Charles Ray, ele diz, podemos definir a inspiração como sendo uma supervisão divina sobre autores humanos, de modo que, usando as personalidades individuais, eles compuseram e registraram sem erro a revelação de Deus ao homem, nas palavras dos autógrafos originais. Tá? Nós não sabemos exatamente como Deus trabalhou para cumprir o seu propósito de nos prover com uma Bíblia totalmente acurada, né? Mas o apóstolo Pedro ele nos fornece alguns esclarecimentos. Em 2 Pedro, versículo 21, diz assim, nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram de Deus. Então, o que diríamos? Será que Deus encontrou homens excepcionais dotados de visão espiritual, dons naturais, para garantir que a Bíblia fosse uma obra perfeita? Não, porque ela dependeu de Deus, ela dependeu da inspiração, direção e controle de Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. Aí, dando continuidade, os textos bíblicos, né? Quando a gente fala texto, a palavra texto significa tecido. E contexto é tudo que vem entretecido com o texto. Então, todo texto tem o seu contexto. Quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, nós temos livros históricos, são histórias de personalidades, de pessoas que viveram em determinada época, a partir, segundo as narrativas bíblicas, a partir da criação, Adão e Eva, posterior a Adão e Eva, a história de Noé, a Torre de Babel. Então são vários personagens, a chamada de Abraão, né? O povo eleito de Deus, a partir da hereditariedade dos herdeiros de Abraão.
e depois se torna a nação de Israel, toda a passagem bíblica durante o Egito, os personagens principais desse povo hebreu, né? Então, são vários profetas que Deus usou para falar com a nação escolhida, com aquele povo eleito que representava Deus ali, né? A gente pode dizer que Israel é a igreja de Deus no Antigo Testamento e a partir de Jesus Cristo se forma a igreja no Novo Testamento. Glória a Jesus. E agora, tanto judeu como hebreu, ou como gentios, qualquer um que aceitar Jesus se torna igreja. Existem 3 tipos de pessoas no mundo. Hoje, nós temos os gentios, que é toda e qualquer pessoa que não é judeu. Temos os judeus e nós temos a igreja, ô glória. Por quê? Porque todo gentio e hebreu, né, que aceita Jesus como Salvador, se torna igreja do Senhor. Aleluia. E isso são as pessoas que fazem parte dessa revelação divina e cujas histórias estão escritas nas narrativas da Bíblia Sagrada. E mesmo assim, sendo esse fundo histórico, ou poético, ou profético, tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo no coração desses homens que vieram a escrever essas histórias, ou essas poesias, ou essas profecias, de forma que é substancialmente a ideia de Deus. Amém? E a ideia não pode se desvincular da palavra, até porque não dá para falar sem pensar, e a ideia é de Deus. Então, eu costumo até fazer um trocadilho, quando nós lemos 1 João, que diz, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus. Eu falo, no princípio era a ideia, e a ideia é Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, a Bíblia é de inspiração divina. Há algumas teorias sobre a inspiração divina comum, está aí na apostila, a teoria da inspiração parcial, tem a teoria do ditado verbal. Todas essas são teorias e hipóteses importantes que eu coloquei na apostila para que vocês possam estudar e ter conhecimento do que se diz por aí, e não tomar por verdade absoluta, uma vez que a Bíblia toda é literal, é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. É óbvio que se você vai e faz uma faculdade, o primórdio dessas faculdades seculares é trazer o princípio de que tudo vem no evolucionismo. Então, a partir da teoria da evolução, eles vão concebendo a organização do mundo em si e dos seres humanos. E isso tira totalmente a presença de Deus. Quando muito eles criam e acreditam em politeísmos, né? Vários deuses ou várias divindades que vão se criando através das culturas humanas. Nosso Deus não é um Deus criado pela cultura. Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, e que no seu infinito poder, vontade, majestade absoluta, ele se revela aos homens e o meio de revelação que ele usou, principal, é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, coloquei aí as teorias de inspiração e outras mais hipóteses que os homens criam e pensam para que você tome ciência disso e saiba defender a razão da sua fé, como nos institui a palavra do Senhor. Um resumo, a inspiração, então, ela é a operação divina que influenciou escritores bíblicos, capacitando-os a receber a mensagem divina e que os moveu a transcrevê-la com exatidão, impedindo-os de cometerem erros e omissões, de modo que ela recebeu autoridade divina e infalível, garantindo a exata transferência da verdade revelada de Deus para a linguagem humana inteligível. Tem alguns versículos que vocês podem estar lendo aí, acompanhando pela sua apostila. Algumas provas da inspiração divina. Vou citar apenas algumas, mais interessantes, mas depois vocês vão estar lendo todas aí. A primeira prova da inspiração divina, o testemunho da arqueologia. O Dr. Melvin Groves Cale, um famoso arqueólogo internacional, ele já disse que nenhuma descoberta arqueológica nos últimos 100 anos invalidou de algum modo qualquer simples declaração da Bíblia. Pelo contrário, as descobertas têm confirmado as Sagradas Escrituras de modo admirável. Outra prova da inspiração, o testemunho das vidas transformadas, sua influência sobre o caráter e a conduta de milhares de pessoas ao longo da história. Terceiro testemunho, testemunho da unidade, né? O que seria?
o fato de ter sido escrita num período, que todos sabem, já dizemos aí, entre aproximadamente 1.600 anos, tá? Por 40 autores diferentes, sem qualquer contradição. Isso faz nos pensar que é o testemunho da unidade. O testemunho das profecias bíblicas, óbvio que você vai dentro da autoridade das narrativas da palavra do Senhor. O problema dos opositores da Bíblia é que eles não têm nada melhor para oferecer, apenas a contradição de não crer, e acreditam que o homem veio do macaco, mas não acreditam que Deus criou o céu e a terra. Então, é complexo e complicado discutir e debater com essas pessoas. A autoridade, irmãos, e a credibilidade das Escrituras. Dizemos que a Bíblia é um livro que tem autoridade, porque ela tem influência, prestígio, credibilidade, né? Quanto à pureza na transcrição, na tradução, por isso deve ser obedecida, porque procede de fonte infalível, autorizada. A autoridade está vinculada à inspiração, canonicidade, credibilidade, sem os quais a autoridade da Bíblia não se estabeleceria.